muito bem-vinda. Você quer ficar com o microfone sem fio? Pode ser? Pode ser. Muito obrigada. Bom dia a todas, todos, todes, seres humanos e seres não humanos, que não estão aqui, mas são dos quais alguns deles a gente vai se referir nesse momento, ou durante esses dias de conversa. Eu sou uma mulher cis, eu tenho aproximadamente 1,60 m, mais ou menos o mesmo tamanho que um mero em primeiro estágio de reprodução está. E eu estou vestindo uma blusa de manga comprida arregaçada azul claro, com uma calça clara também. Eu estou com os cabelos presos num coque, óculos circulares, e eu tenho a pele morena clara. Mas, em casa, o meu apelido era Neguinha. E, se eu passasse na rua no Ceará, que é o que costumava acontecer, o pessoal me chamava de loirinha. Então, não tem muita regra para isso. Mas é só para puxar uma questão que, quando a gente for falar de mero aqui, a gente vai falar também dessa amplitude da grande diversidade socioeconômica, cultural, ecológica que a gente tem no litoral brasileiro. Enquanto entra a apresentação, eu não posso deixar de agradecer, de todo o meu coração, como Maíra e como Projeto Meros do Brasil, o convite do Pedro para estar aqui. E eu lembro como se fosse hoje, do momento que a gente estava num táxi no meio de São Paulo, e o Pedro, assim, isso foi 16 de março, vai ter o Conmangue e tal, não sei o quê, mas você vai fazer palestra? Sim, ok, beleza, Pedro, manda o convite lá e tal, não sei o quê. E aí eu não me dei conta de que hoje é dia do aniversário do meu marido. Beleza, vamos lá, então, tá, não sei o quê. Então, tenho que agradecer o Átila também por estar aqui hoje, porque é com o apoio dele que eu posso estar aqui. E o que falar de um evento, que é o primeiro evento nesse momento e nesse cenário que a gente está localizado hoje, né? É sempre bom a gente parar e refletir sobre isso. A gente está no ano de 2023, a gente está aqui em Niterói, no Brasil, estamos falando do Sul Global, num evento dedicado a mangues, onde a gente tem reunidas aqui diversas especialidades. Povos dos mares, povos dos mangues, povos da ciência, povos do terceiro setor, todo mundo reunido. Não por acaso que o mangue é esse lugar de reunião, né? Por exemplo, eu também tenho que me segurar aqui, porque eu estou vendo esta pessoa logo na minha frente, que é a professora Yara, que foi o primeiro contato que eu tive com o manguezal. O primeiro ponto de contato numa referência bibliográfica, há 25 anos atrás. E hoje eu posso dizer que eu realizei um sonho da minha vida, que eu fui lá e dei um abraço nela, gente. Isso não tem preço. Então, Pedro, duplo agradecimento por isso. E por juntar tanta gente boa num espaço onde a gente vai falar sobre manguezais. Vamos lá. Aqui. São os meros seres do manguezal? Para responder essa pergunta, eu vou ter que responder uma pergunta antes, gente, que é: quem são os meros? Porque, apesar de eles ocorrerem em todo o litoral brasileiro, eles ainda são extremamente desconhecidos para nós, população brasileira, exceto essa população que está vinculada aos mares, aos manguezais, ao oceano, todos os dias. Você não precisa perguntar o que é um mero para uma pescadora, um pescador artesanal, para uma marisqueira. Eles sabem. Então, o mero ele foi descrito cientificamente em 1822 pelo alemão Liechtenstein, pesquisador naturalista, e chamou ele cientificamente de Pinnéfelos itajara. Mas, no litoral brasileiro,
né, ao longo de todo o litoral brasileiro, ele tem outros nomes, como Senhor das Pedras, Mãe das Pedras, Gigante do Mar, Bodete, Canapu, Badejão. E aí, na família científica, ele está agrupado junto com outras grandes garopas, né, os chernes, os badejos também. E aí, isso aqui é um recorte do Souza Tratados de Classificação do Brasil, quando o Brasil foi, então, né, no início da colonização, lá no século XVI. É um tratado com descrições sobre hábitos, costumes dos brasileiros. E aí ele descreve o seguinte, uma espécie de peixe da seguinte forma. Cunapu são os peixes que chamam em Portugal meros, os quais são muito grandes, e muitos morrem tamanhos que lhes caberia na boca um grande leitão de 6 meses. E, por façanha, se meteu já um negrinho de 3 anos dentro da boca de um destes peixes, os quais têm tamanhos, fígados como um carneiro e sal pimentado são muito bons. E tem o bucho tamanho como uma grande cidra, o qual, cozido e recheado dos fígados, tem muito bom sabor. O couro deste peixe é tão grosso como um dedo e muito gordo, o qual se toma como qualquer anzol e linha, sem trabalharem por se soltarem dele, e, no tempo das águas vivas, se tomam numas tapagens de pedras e paus. Aqui os índios chamam camboas, onde morrem muitos, os quais salpresos são muito bons. Então, peço que vocês olhem dentro desse recorte, né, de uma fala totalmente colonialista, né, e que faz comparações do uso do mero já no século XVI. Ele passou a ser utilizado nessa época? Não, é onde a gente tem esse registro por conta da história de colonização do Brasil. Mas as populações tradicionais, os povos originários, já vêm tendo essa relação com os meros há muito mais tempo. Os peixes estão aqui há pelo menos 500 milhões de anos. Né? Então, a história dos meros ela se confunde com a história do nosso país, muito antes dele ser colonizado. E aí esse é um registro super interessante do livro Baía de Guanabara, de 2016. Eu acho que é da Eliane Pinheiro, isso, 2016, onde a capa do livro é um mero, ou cunapu, ou badejão. Então, não só no dia a dia, mas no imaginário das populações tradicionais brasileiras, o mero é uma referência. E aí, isso é um registro de um pequeno vídeo que a gente fez como projeto Meros do Brasil, descrevendo um relato do litoral alagoano do mero que engoliu um pote. Então, é essa relação natureza com sobrenatural que a gente vai reportando, relatando e resgatando. No final da década de 1990, não se conhecia praticamente nada a respeito do mero ao longo da costa brasileira. A professora Beatriz Padovani, em Pernambuco, fez o primeiro levantamento em Tamandaré, com as populações costeiras, para saber qual era o conhecimento, porque chegavam relatos de que ele estava desaparecendo. Nessa época, não se tinha informação sobre biologia e ecologia no Brasil, havia alguns trabalhos nos Estados Unidos, mas, até a distribuição, o limite da distribuição era tido como São Paulo. Pouco se conhecia. E aí, isso é um pouquinho para ilustrar uma característica muito importante que a gente vem estudando nos últimos 20 anos, que é o fato dos meros serem estuarinos dependentes. O que os meros, então, têm a ver com manguezal? Tudo. Se não tem manguezal, não tem mero. E ele tem uma ampla área de distribuição no Oceano Atlântico Ocidental, costa da África, com pouquíssimos registros, onde se acredita que ele esteja, talvez, extinto, mas carece de mais investigação. E aí, toda essa primeira fase de vida dele, que vai até os 7 anos de idade, ela ocorre no manguezal. E depois, então, a espécie migra para o mar aberto, onde ele pode atingir grandes tamanhos, já vou falar a respeito disso também, para desenvolver o restante do ciclo de vida e começar tudo de novo. Então, eles estão distribuídos nas águas do Oceano Atlântico, né, da África ao Senegal, é a área reportada ao Congo, Senegal ao Congo, nas Américas, Estados Unidos, Flórida, passando por todo o Caribe, e na América do Sul,
ocorre do Amapá, no Brasil, até Santa Catarina. Por que será que ele acontece até Santa Catarina? Porque Santa Catarina é o limite de distribuição do sul dos meros. Alguma ideia? São os manguezais, né, gente? Assim que nasce o merinho bebê, ele é do tamanho de uma cabecinha de alfinete. Quando adulto, ele pode chegar aos 2,5 metros de comprimento e chegar a 400 quilos. Eles podem ser encontrados até 100 metros de profundidade. E eles têm uma característica da biologia, da ecologia, que é formar agregados reprodutivos. O que são esses agregados reprodutivos? Eles formam grandes cardumes, em determinadas épocas do ano, para reprodução. Esse é o registro de uma das maiores agregações que nós acompanhamos no Brasil. Ela está em Santa Catarina, onde, em uma determinada estação do ano, mais de 50 meros estavam reunidos. 50 meros, e isso, numa analogia de um pescador, em conversas que a gente teve, é como se você tivesse com 50 vacas ao redor de você. É como a gente tentava imaginar. Você é cercado por 50 indivíduos adultos de mero, com mais de 1,60 m, chegando a ter mais de 2 metros. Então, o que os meros têm a ver, enfim, com o manguezal? Esse é um momento extremamente importante, frágil, do ciclo de vida dos meros, quando eles estão nesses agregados reprodutivos, alguns ainda desconhecidos no Brasil. A gente tenta fazer essa relação do aporte de meros, né, no ambiente, com a chegada deles nesses locais de reprodução e na volta. O primeiro grande indício, né, o alerta de que os meros estavam correndo risco de conservação, foi a diminuição, o sumiço de lugares naturais, onde isso acontecia naturalmente. Hoje a gente acompanha lugares com estruturas artificiais, porque o mero é o Itajara, que é o senhor das pedras. Então, ele tem uma grande preferência por ambientes onde a gente tem recifes rochosos, estruturas, pilares de ponte. Quem aqui do Rio já deve ter ouvido algumas histórias do mero, os pilares da ponte Rio-Niterói. O mero que estava intocado no tal lugar. Quem sabe muito melhor falar sobre isso são as populações tradicionais daqui. Em 2018, a gente conduziu um estudo de levantamento de conhecimento ecológico local, feito pela Luana, que é a nossa supervisora aqui no Rio de Janeiro, com 14 ou 15 entrevistas, para mapear onde esses animais estavam ocorrendo. E é nesse momento também que eles fazem a dispersão das larvas, que os indivíduos juvenis não, jovenzinhos, pequenos mesmo, vão ser carreados para dentro do manguezal. E aí é onde a mágica acontece. É onde todo esse mistério de conexão de todos os elos da natureza vão permitir com que eles se reproduzam. Então, com condições muito influenciadas pelas marés, pelo ciclo lunar, os meros vão ser carreados para dentro do manguezal, onde eles vão encontrar o ambiente apropriado para se reproduzir. Então, como eu tinha mencionado, e é para vocês terem uma ideia de escala, um bicho que tem o tamanho de uma pontinha, de alfinete, no momento de ovo, no momento pós-fecundação, com um dia de vida, tem 0,04 milímetros. Ele é muito pequenininho. Você imagina que um bicho desse, ao longo do ciclo de vida, vai crescer. Alguém aqui tem mais de 1,90 m? Pois é, gente, para ter uma ideia, esse bicho vai chegar a mais de 1,90 m, 2 metros. Então, é um crescimento enorme, mas ele leva muito tempo. É um crescimento que ocorre tardiamente também. E a expectativa de vida do mero é 40 anos. Isso é muito, é pouco. Para um peixe é muita coisa, gente. Agora, eles chegarem aos 40 anos, que é o grande lance da sobrevivência desse bicho. Então, com 30 dias, uma larva de mero tem 12 milímetros e um juvenil, com 60 dias, 3 centímetros.
Os meros estão ameaçados, não só na região de ocorrência global, como no Brasil também. O que acontece é que a gente tem várias avaliações, e a avaliação brasileira, que ela é acompanhada pelo Ministério do Meio Ambiente, a última foi em 2018, ela reforçou o caráter de criticamente ameaçada. E, na lista global, ele está como vulnerável. Esse ano é possível que saia uma nova avaliação. Para isso, a gente tem que produzir conhecimento, e a gente tem que ter investimento, tem que ter monitoramento, tem que ter acompanhamento, né? Então, essa é a lista global, ela está lá no site da IUCN, na Red List, para quem quiser acompanhar, e os trabalhos que dão subsídio também a esse levantamento. Por que não é criticamente ameaçado para a área brasileira na lista global? Ainda há uma necessidade de setorização, de entendimento e de preenchimento de lacunas. A idade geracional de um mero, ou seja, quanto tempo que o mero leva para chegar gerar uma nova... o tempo geracional, né? Quanto tempo ele demora para ter uma nova geração, está estimado em 21 anos. Esse ano, o Projeto Meros do Brasil completa 21 anos. Então, de um ponto de vista, a gente está lutando para salvar uma geração de meros ainda. E esse é o mesmo tempo da moratória. A pesca foi proibida em 2002 no Brasil, e foi por uma demanda da sociedade, onde, pela primeira vez, uma espécie de peixe não ganhou um defeso, mas ganhou uma moratória permanente. E, nessa conversa, nesse momento de decisão, estava o poder público, terceiro setor, universidades e populações tradicionais. O que significa dizer que uma espécie está ameaçada? Basicamente, é quando a população, indivíduos dessa população, estão sendo mortos mais do que estão sendo repostos. Então, morrem mais indivíduos do que nascem. E aí, o Projeto Meros do Brasil, como eu falei, surgiu em 2002, para tentar encontrar informações ou subsidiar medidas de conservação para essa espécie no litoral brasileiro. Então, hoje a gente atua em 9 estados, são 36 municípios, 9 parceiros, e a gente acompanha essa imensa e maravilhosa distribuição do manguezal ao longo da costa brasileira, trabalhando em ensino, pesquisa e cultura. Nada disso a gente consegue fazer sozinho, né? O mero está ao longo da costa brasileira, e a gente precisou entender como fazer estudos consistentes, fazer monitoramento, acompanhar o que estava acontecendo com as populações no litoral, que é extremamente diverso, com características de manguezais extremamente diferentes também, né? A gente tem uma ampla distribuição e cenários bem diversos também para a conservação dos meros e ocorrência dessa espécie também. Então, por exemplo, a gente sabe que tem uma grande quantidade de juvenis no Pará, que a gente consegue acompanhar. Hoje, a gente acompanha no Espírito Santo. Mas, em Santa Catarina, onde a gente tem os adultos, a gente ainda não encontrou as larvas e não encontrou os meros juvenis. Então, tem uma série de respostas que a gente ainda está em busca, mesmo 20 anos depois do início do projeto. E aí, como a gente trabalha, né? Como a gente cria essa rede de apoio para conservar o mero? Através das redes. Uma dessas redes é a Biomar, né? A rede dos projetos de biodiversidade, que é patrocinada pela Petrobras, com o projeto Meros do Brasil, Golfinho Rotador, Coral Vivo, Albatroz, Jubarte. Esqueci de algum, gente? Acho que não. A outra rede é a rede Meros do Brasil. Então, o projeto começou pequeno, lá em Santa Catarina, e aí foi buscando parcerias, apoio, né? Isso não é uma foto de férias, é uma foto de workshop. A gente estava fazendo esse workshop, então ele acontece porque a gente tem essa parceria, né? Essa tríade de parceria, poder público, terceiro setor e setor privado. E aqui uma rede que a gente tem muito amor e carinho, do qual eu e Pedro, mais Pedro que eu, tivemos assim a honra de fazer nascer, de trazer ao mundo, que é a Redágua, que está aqui fora, que vocês podem visitar. E esse foi o primeiro movimento que a gente fez no Parque da Cidade, uma exposição fotográfica. E é uma rede que trabalha aqui no território,
com os projetos Mero, Uçá, Guapiaçu e Coral Vivo. E a gente acabou de empreitar também uma nova rede, e é a Rede Meros do Atlântico. A gente lançou ela no ano passado, durante a Conferência do Oceano, como forma de tentar unir esforços para melhorar a avaliação e entender globalmente o que está acontecendo com as espécies. E, nesse momento, que a gente se deu conta que a gente estava fazendo alguma coisa muito única, não só por ter, no Brasil, né, a primeira espécie de peixe protegida integralmente, mas por ser, e isso se deve ao longo, né, nessa distribuição ao longo da costa dos Meros, e porque a gente tem manguezais ainda, né, ao longo da costa do Amapá, Santa Catarina, que a gente né, que nós somos o país que mais produz informação, mais publica, mais tem conhecimento produzido sobre os meros. E, além disso, que não só produz conhecimento, mas também trabalha na divulgação científica, trabalha com educação ambiental e trabalha com comunicação. Ou seja, tentar relacionar o que tem a ver, o mero tem a ver com a vida das pessoas. É uma batalha diária nossa. O que a conservação do mero ela traz, praticamente, para a vida de cada cidadão ou de cada cidadão brasileiro. Então, nessas 2 décadas, a gente tem trabalhado biologia da conservação, populacional, poluição marinha, genética, valoração ambiental, aquacultura, para a geração de políticas públicas direcionadas a esses ambientes, né, voltados para a pesquisa científica, mas também educação para a sustentabilidade, comunicação ambiental, cultura oceânica, envolvendo comunidades locais, valorizando seu conhecimento, a sociedade, promovendo a equidade de gênero, inclusão racial e de pessoas com deficiência. Isso parte para o entendimento de que a conservação marinha ela só faz sentido se ela for para todo mundo. Não adianta a gente envolver um setor da sociedade, a gente tem que envolver todo mundo. E aí, quais são as ações práticas que a gente tem feito para estudar os meros, na relação dos meros com os manguezais? Aqui é o Rio Cricaré, São Mateus, e Conceição da Barra, a APA da Conceição da Barra, no Espírito Santo, norte do Espírito Santo, é o único lugar onde a gente consegue encontrar meros pequenininhos, e a gente só conseguiu encontrar mero aqui porque a gente tem um grande apoio da comunidade pesqueira local, e de mulheres pescadoras. E aqui no Rio de Janeiro também não foi diferente, foi seguindo o mesmo caminho. Essa é a Lucimar, é a nossa monitora de pesca, é um grande braço e grande apoio aqui da Luana, da equipe do Rio de Janeiro, para entender o que acontece no cenário desse território. E, além disso, a ciência cidadã, nesse amplo litoral, tem trazido importantes subsídios. Em 2 anos, a gente conseguiu juntar mais de 800 relatos de ocorrência de meros, onde acontece pesca esportiva no Brasil. Geralmente, essa pesca é costeira, está, muitas vezes, limitada a áreas de baía, né, com grandes ocorrências de manguezal. E 800 registros de mero, gente, acreditem, ao longo do litoral brasileiro, é algo que a gente não conseguiria encontrar ou superar se a gente tivesse que fazer sozinho. Então, hoje, a gente tem um banco de identificação de meros, e isso só é possível por causa do apoio que vem da sociedade com a ciência cidadã. E, no fim das contas, o que a gente tem buscado fazer nesses 20 anos? É permitir que o mero, que é esse serzinho aqui, enquanto ele está no manguezal, pequenininho, possa cumprir a missão dele, possa cumprir o ciclo de vida. O mero é muito importante também, gente, porque ele é uma espécie guarda-chuva. Ele é um indicador de saúde dos ambientes. Se você tem mero no ambiente, você tem uma série de outras espécies, como vários predadores de topo, né? Você tem várias outras espécies que, abaixo dele, estão sendo protegidas também. Então, a nossa missão é permitir cada vez mais que serzinhos como esse se tornem esses seres, meros, grandes, gigantes do oceano, símbolos de conservação marinha. Que a gente possa, então, caminhar, nadar, ou o que quer que seja, lado a lado com os meros. Que a gente possa permitir que crianças, como os filhos da Juliana,
a nossa pescadora apoiadora, monitora lá do Espírito Santo, possam crescer vendo os meros crescer. E aí eu vou pedir uma licença para fazer esse fechamento, porque a gente se preocupa muito com a transformação da realidade também, né? Entender como a gente atua no mundo, o que a gente faz transforma o mundo também. A primeira vez que eu me apaixonei pelos manguezais foi quando eu li a professora Yara, e eu li ela através da professora Mônica Tonella, que era minha professora de botânica, lá no início dos anos 2000. Como professora Yara influenciou a professora Mônica, que me influenciou e vai influenciar a próxima geração. Eu posso pedir para colocar o áudio que está aí? E aí a gente está falando de trabalho, de imenso trabalho de conservação de muitos corações e de muitas mentes. A gente está lá nos Recifes, né? Daí tem os rios com a água doce, né? Com a água doce, lá para o fundo está o manguezal. É onde os meros, quando eles são bebês, eles ficam ali, eles usam as raízes de comida e abrigo. E também a água doce que está lá no fundo, ela vem para o mangue e vários peixes, vários flamingos. Tinha mais um pedacinho, mas esse é o Theo. Vamos lá e pega um peixinho, bebe uma aguinha. Daí, assim, são os mangues. Beijo. Tchau, tchau. Amo você. Tchau. Esse é o Theo, meu filho de 6 anos de idade. E eu perguntei para ele, filho, o que é o manguezal? Qual que é a importância do manguezal? Para uma criança de 6 anos elaborar isso, tem um discurso todo, né, de ouvir a gente falando todos os dias. Mas tem um trabalho muito grande sendo feito lá na frente. Se não tivesse alguém começado e dado início a esse trabalho e passado ele para frente, talvez o Theo hoje não diria ou não saberia falar o que é o manguezal. Eu tenho a sorte e o privilégio de poder, ainda que em momentos muito recortados, levar o Theo para a natureza, levar o Theo aos manguezais, levar o Theo à praia, levar o Theo para conhecer esses ambientes. É muito que reflete a nossa escolha de vida. O que o Pietro e o Charles fazem, de ver o manguezal todo dia, está se tornando uma raridade. E o que a gente poderia pensar, ou deve pensar, e a decisão que a gente deve tomar, porque a gente está num momento de luta, é: será que os filhos deles vão poder ver? Será que eles vão ter contato? O que vai ser o mangue para eles? O mangue vai ser um registro do passado? Ele vai ser presente? Ou vai ser o futuro? Qual que é a decisão que a gente vai tomar? Eu acho que nada mais propício do que aqui no primeiro encontro, congresso de manguezais, de começar a voltar esse olhar. E aí, para falar desse momento de luta e fechar minha fala, eu encontrei algo que eu preciso compartilhar imensamente com vocês, e que é uma fala da professora Yara, em 2016, lá no IO, uma entrevista, que reflete de forma muito contemporânea o momento que a gente vive. E ela diz o seguinte, sobre o plantio de mangue no Araçá, né? No Araçá. A pessoa pergunta para ela, enquanto isso, você planta manguezal? E ela responde, medimos todas as árvores. São 400 e tantas árvores vivas. Uma que eu plantei está indo em frente. A ideia é que seja emblemático. Não pretendo instalar um manguezal, é paisagismo. Mas ajuda a recuperar a autoestima dos pescadores. Uma amiga me perguntou, por que eu vou plantar mangue ali, com um porto atrás? E eu disse, lembra daquele garoto chinês da Praça Celestial?
em pé, em frente à coluna de tanques, eu sou essa. E aí eu queria dizer para ela que esse legado que ela começou é o que a gente tem hoje nas mãos para ir daqui para frente. Então, eu não gosto dessa palavra exército, mas você tem essas pessoas hoje, né, atrás de você, atrás do que você começou e construiu. E é muito sensível falar da professora Yara, porque eu sou mulher, pesquisadora, sou mãe. Então, é desse lugar de fala que a gente fala, que eu falo, né? Se a gente proteger o manguezal, a gente está protegendo as mulheres, a gente está protegendo as crianças, a gente está protegendo os pescadores, as pescadoras, as comunidades tradicionais. Cada um deles que a gente estiver protegendo, a gente está protegendo o outro. A gente está na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável e está na reta final de ação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente não separa uma coisa da outra. Então, a gente só vai alcançar esse mundo que eu sonho. Eu sonho com o mundo. E eu acho que cada um de vocês sonha com o mundo e deve poder sonhar com esse mundo quando a gente, de mãos dadas, todos juntos, caminharmos para esse lugar que a gente quer. Muito obrigada. Obrigada. Oh, meu Deus. Fica aqui, fica aqui. Eu não aguento. E eu devo dizer para vocês, eu vou fazer 80 anos agora em outubro. E comecei com 33 a aprender sobre os manguezais. Foi numa reunião, num simpósio de oceanografia biológica em El Salvador. E descobri que haviam manguezais e que eu, tendo feito uma pós-graduação em oceanografia, um mestrado em oceanografia biológica, estar trabalhando no Instituto Oceanográfico, nunca tinha sido falado da importância dos manguezais. Então, aprendi sobre manguezais com ouvidos abertos, olhos abertos, principalmente coração aberto, como você, ao ler referências sobre manguezais. Voltei para o Brasil naquele ano de 76 e resolvi estudar os manguezais. Descobri que tinha manguezal no Brasil inteiro. Eu sabia que tinha no Rio de Janeiro, porque eu sou daqui, e fiz a Universidade do Brasil, à época, e eu conheci, e nós íamos catar caranguejo para estudo da zoologia lá na Baía de Sepetiba, nos manguezais de Guaratiba. E esse mundo, e eu estudando, fazendo oceanografia biológica em Cananéia, que é o mundo dos manguezais sadios, um local maravilhoso, e o Instituto, quando ela diz o IO, é o Instituto Oceanográfico da USP. E esse Instituto Oceanográfico, eu fui como pós-graduanda dia 14 de março de 1966. Saí do Rio de Janeiro, formada aqui, para fazer pós-graduação em São Paulo. E todos diziam que eu era louca. O que vai fazer em São Paulo para estudar manguezal? Espera que no Rio vai abrir pós-graduação em oceanografia. Eu não esperei, eu fui indo. E, hoje em dia, eu tenho meus filhos, F1, F2, F3. Tenho marisqueiras, tenho pescadores, catadores de caranguejo, e tenho alunos, tenho professores, e tenho crianças também, porque minha filha, com 3 anos e meio, fazia uma semana por mês o trabalho que eu fiz em Cananéia por 5 anos. Então, minha filha se vestia igualzinho a mim, conhecia as 3 espécies de mangue vegetais, fazia sopa de folha de mangue, enquanto eu fazia estação fixa das 4h30 da manhã às 9h30 da noite. Então, não é à toa que a gente tem os filhotes, e, hoje em dia, sou muito muito feliz, vamos dizer, que eu tenho meus meninos. Clemente é um dos meus meninos, Mário é um dos meus meninos, Mônica Tonhela, uma das minhas meninas. Agora você, Maíra, um dos meus filhotes. Então, eu tenho muitos filhotes por aí e estou muito feliz. E, além do Brasil também, temos muita gente que depende e acredita na gente. Esse é o problema. Acreditam, e nós temos que honrar essa responsabilidade. Sejamos todos responsáveis
Períodos mais difíceis, a gente reclama, bota a boca no trombone. Foram 4 anos muito duros para nós. E eu continuo botando a boca no trombone. Agora mesmo acabei de fazer uma nota técnica, encaminhei para o IBAMA, dando apoio à decisão do IBAMA sobre o problema de pesquisa, prospecção de óleo e gás no litoral do Amapá. Eu continuo pondo a boca no trombone, porque eu sou responsável, como o Principito lá, do Saint-Exupéry, de que você será eternamente responsável pelo que você cativa. Então, você cativou alguém, você é responsável por aquele alguém. Muito obrigada a vocês e obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigada.